Bom dia a todos. Estamos aí no dia 18 de janeiro, né? Iniciando aí mais uma aula de hidráulica, né? Nós vamos... Tivemos alguns problemas nessas últimas aulas com relação à gravação de aula e disponibilização de aula. E o pessoal da GHNet esteve aqui, mexeu aqui, eu creio que deve ter resolvido o problema, né? Se bem que eu fui iniciar o computador agora há pouco, deu um problema. Eu já não sei se o problema é no computador. Na internet não deve ser, porque eu não tinha acessado a internet ainda. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos iniciar, né? Essa aula já está sendo gravada, né? E nós vamos entrar aqui na página da disciplina, né? Deixa eu disponibilizar para vocês aqui a tela, né? A tela da disciplina. Torcendo aí para que não caia mais, né? Não caia, a gravação não caia, não tenha problemas, não tenha nenhum problema mais, se Deus quiser. Vamos disponibilizar a tela para vocês, né? E vamos, na sequência, entrar na aula aqui. Bom, então, está disponibilizada. Vamos entrar aqui na página da disciplina, né? Lembrando, né? Deixa eu entrar na página aqui que eu vou dar um lembrete para vocês aí. Vamos acessar aqui. Acessando o Moodle, né? Vamos lá na disciplina hidráulica, né? Disciplina hidráulica, turma agronomia 181. Então, nós temos aqui, nessa terceira semana aqui, que foi a semana... Onde é que está? Não é a terceira, não, é nessa quarta semana, né? Não, quinta semana, desculpa. Tivemos a lei de Arquimedes, né? Falamos da lei de Arquimedes, né? Tem aqui um princípio de Arquimedes, uma aula aqui para vocês assistirem, né? Tem um link aqui. Tem um link aqui para vocês assistirem o que está lá. E aqui tem uma atividade para vocês fazerem, atividade avaliativa, que eu falei na aula passada, que chama a hidráulica e a irrigação, né? Então, vence hoje, né? O prazo é hoje, tá? Eu falei para vocês na aula passada. Por enquanto, 9 pessoas mandaram. 9 pessoas mandaram a atividade. Então, ela vence hoje, dia 18, né? Às 23h59. Eu vou colocar aqui mais um dia, eu vou pôr para vencer dia 19, amanhã, tá? Para vocês terem um tempinho maior aí. Deixa eu mudar aqui. Vou sair aqui. Sair da disciplina, peraí. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. Vamos colocar aqui dia 19/1, né? Dia 19/1. Vou mudar aqui.
Vamos mudar aqui. Então, a atividade, né? É essa aqui. Vamos mudar aqui para o dia 19, né? 19, dia 19, peraí. Oh, Jesus. Dia 19, 19 de janeiro. Vou salvar aqui. Salvar aqui, né? Ah, tem que mudar aqui, 19, vou colocar aqui. Tá. Então, dia 19 de janeiro, né? Salvar. Beleza. Então, foi alterado para o dia 19, né? Foi alterado para o dia 19. Então, está aqui, ó, a hidráulica e a irrigação, atividade avaliativa, deve estar aqui agora dia 19. Ó, terça-feira, 19 de janeiro. Então, você tem até amanhã, né? Até amanhã, às 23h59 para enviar, né? Até amanhã. Então, 9 pessoas enviaram, vamos aguardar os outros também, os outros alunos enviarem, né? Vamos voltar aqui. Tá, então aqui a hidráulica e irrigação, né? Aqui tem uma informação para vocês acessarem as aulas do professor Paulo Vicente, nesse site aqui, ó, https www.fisicainterativa.com, no assunto hidrostática, que é o assunto que nós estamos abordando, né? Nós estamos falando de hidrostática. Vocês vão encontrar mais ou menos lá uma tela como essa aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Tem lá hidrostática aqui em cima. Hidrostática aqui em cima, tá? Aí vocês vão acessar lá, tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok por enquanto? Tá sim. Tá ok, né? Beleza. Então, gente, vamos aqui. Nós falamos na aula passada sobre a lei de Arquimedes, né? A lei de Arquimedes é aquela lei que fala sobre o empuxo, né? Ela fala sobre o empuxo. Hoje nós vamos prosseguir falando sobre o empuxo, falar um pouco mais, mostrar alguns exercícios para vocês, né? Alguns exercícios resolvidos e também passar para vocês aí alguns exercícios para serem feitos aí por vocês, né? Então, o que acontece? Nós vimos que o empuxo, né, é uma força, né? O empuxo é uma força vertical para baixo, né? Ou é para cima? Ele é para cima, né? É uma força vertical para cima. É o contrário ao piso, né? O piso é vertical para baixo. Então, o empuxo é uma força que te dá que faz esse movimento, né? Vertical, sempre vertical, de baixo para cima. Como visualizar de forma prática? Quando você entra numa piscina, por exemplo, né? Quando você entra numa piscina, né? Quando você entra numa piscina, você vai sentir, né? Você vai sentir a força vertical de baixo para cima. Ou seja, o seu peso vai ficar teoricamente menor, né? O peso vai ficar menor. É o chamado peso aparente que nós falamos, né? O peso aparente que nós temos. Então, aqui,
nessa apresentação aqui, essa outra apresentação, que vai falar isso aí, né? Flutuação e empuxo, né? Flutuação e empuxo. Por acaso caiu a internet aí, vocês me mandam um zap aqui no grupo, tá? Por favor. Vocês fizeram, abriram o grupo aí, né? Criaram o grupo. Então, eu tenho aqui o grupo, né? E aí vocês me falem se por acaso acontecer, né? De cair aí a nossa conexão aí. Então, a flutuação e empuxo, né? Nós temos o seguinte, né? Então, a flutuação, empuxo e solução de exercícios. Então, definição de empuxo, né? Voltando lá no Arquimedes, né? Quando se mergulha um corpo em um líquido, seu peso aparente diminui, chegando às vezes a parecer totalmente anulado quando o corpo flutua, né? Então, nós mostramos isso na aula passada. A situação, nós falamos do submarino, né? Falamos dos navios, né? Por que o navio flutua, por que ele não afunda, né? Falamos do submarino, como que faz para o submarino afundar, para o submarino voltar à superfície. Falamos sobre isso aí. Então, quando o corpo está totalmente flutuando, o peso aparente dele é anulado, né? É como se fosse zero o peso aparente dele. Então, o empuxo e o peso se igualam. Quando o empuxo e o peso se igualam, o peso aparente fica igual a zero, né? Se o peso aparente, se o peso, na verdade, se a força peso, não o peso aparente, mas se o peso for maior do que o empuxo, o corpo afunda, né? E se o empuxo for maior que o peso, o corpo vai subir, ele vai emergir, né? Então ele fala assim, esse fato, né, do corpo permanecer, o peso aparente for anulado, esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida no corpo pelo líquido, a qual recebe o nome de empuxo, né? Então, o empuxo se deve à diferença de pressões exercidas pelo fluido nas superfícies inferior e superior do corpo. Então, tem a ver com a diferença de pressões, né? Sendo as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior, a resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é um empuxo. É aquela força, então, vertical de baixo para cima, né? Então, esse aí é o famoso empuxo. Então, o que o Arquimedes falou lá, né? É bom que a gente faça até uma revisãozinha, né? A teoria para a obtenção da força de empuxo está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes, que diz o seguinte, ó. O que diz o princípio de Arquimedes? Todo corpo imerso, né, todo corpo mergulhado totalmente ou parcialmente num fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, ou seja, sentido de baixo para cima, né? Aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. É aquele que nós falamos lá do peso deslocado, né? O peso deslocado. Nós falamos também sobre o peso deslocado. Então, lembrando de novo aí o princípio de Arquimedes, né? Eu vou colocar, né? Eu vou colocar uma bola de chumbo, uma esfera de chumbo dentro de um reservatório com água, né? Então, eu tenho um reservatório com água, né? Um reservatório com água. Eu vou colocar essa esfera de chumbo dentro do reservatório com água e quando eu coloco essa esfera de chumbo dentro do reservatório com água, vai extravasar água, vai sair água do reservatório. Então, esse líquido deslocado, né? Esse peso, né? O peso desse líquido deslocado, ele corresponde a um empuxo, né? Então, nós usamos até lá no Arquimedes. Deixa eu voltar lá no Arquimedes, no slide passado.
Vamos voltar lá no Arquimedes para vocês lembrarem melhor, né? O que aconteceu. Até porque ficou meio tumultuado com a questão da internet que caiu, etc. Vamos voltar aqui no Arquimedes, né? Vamos ver aqui qual é o arquivo que eu usei aqui. Se foi o 1 ou 2, né? Vocês vão lembrar aí. Então, aqui lá, né, que ele falou. Eu falei que lá em Portugal eles falam que nós estávamos falando, né? Vamos lá. Peso aparente. Aqui. É isso aqui. Entende? Então, só relembrando aqui, né? Ó. Então eu coloco uma bolinha aqui de ferro, né? Uma esfera, né? De ferro. Aí eu vou colocar essa bolinha numa balança. Essa balança vai me dar o peso, né? Da bolinha azul aqui. Quando eu coloco essa bolinha dentro de um copo cheio com água, né? Eu coloco a bolinha dentro de um reservatório cheio com água, vai extravasar água, vai sair água do copo e extravasar para essa jarrinha aqui. Fica um pouquinho de água, então, lá dentro da jarrinha, né? Dentro dessa vasilha. Aí eu levo para a balança, peso e encontro o peso do líquido deslocado. Né? Então, aqui ele fez, né, achou 50 gramas, o que vai dar 0,50 newtons. Né? 50 gramas ou 0,50 newtons, que é o peso do líquido deslocado. Essa é o tamanho do empuxo. Né? O empuxo é de 0,50 newtons. Tá? Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Isso nós falamos na aula passada, né? Na última aula aí. E aí, deixa eu ver o que ele mostra aí. E aí nós falamos outras coisas, falamos quando a gente coloca o ovo dentro de um copo com água doce, e quando coloca o ovo dentro de um copo com água salgada, né? No primeiro caso ele afunda, no segundo caso ele flutua, devido à densidade da água, né? Que é maior na água do mar, né? Na água salgada. Bom, então vamos voltando aqui. Vamos voltar aqui no arquivo que nós estávamos usando, né? Para continuar, né? Vamos lá. Empuxo, está aqui. Então, o que acontece? A água, então, vai extravasar, né? A água vai extravasar, ela vai extravasar aí do recipiente que ela está e essa quantidade de água, esse peso de água que extravasou, vai ser igual ao empuxo. O empuxo é igual ao peso da água deslocada. Tá? Aí tem aqui o exemplo de aplicação no caso do submarino, né? No submarino nós temos o quê? Nós temos o empuxo e o peso, né? O empuxo de baixo para cima e o peso de cima para baixo, vertical, ambos, né? Então ele fala assim, um exemplo clássico da aplicação do princípio de Arquimedes são os movimentos de um submarino, né? Quando o mesmo estiver flutuando na superfície, o peso terá a mesma intensidade do empuxo recebido. Então, empuxo igual a peso, né? Empuxo igual a peso. Quando o submarino estiver flutuando, né? Para que o submarino afunde, deve-se aumentar o seu peso, que se consegue armazenando água em reservatórios adequados em seu interior. Controlando a quantidade de água em seus reservatórios, é possível ajustar o peso do submarino para o valor desejado. A figura mostra as duas situações citadas. É o que nós falamos lá também, né? Então, eu posso comandar, né, a entrada de água dentro do submarino e a saída. Quando entra mais água, o submarino fica mais pesado, aí ele afunda mais. Se eu deixo sair água, ele fica mais leve, ele vai ficar mais na superfície, né?
Aí, dependendo da quantidade de água que sair, o peso do submarino vai ficar igual ao empuxo, aí ele fica flutuando, né? Fica na superfície. Para que o submarino volte a flutuar, a água deve ser expulsa de seus reservatórios para reduzir o peso do submarino e fazer com que o empuxo se torne maior que o peso. Então, se o empuxo for maior que o peso, né? Aí o submarino vai começar a subir, né? Ele vai subir, vai emergir até igualar o empuxo com o peso e aí ficar na superfície. Bom, aí vem a formulação matemática do empuxo, né? Uma formulação matemática do empuxo. Então, como citado, o princípio do Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, né? Então, portanto, pode-se escrever que empuxo é igual a WL, né? Ou PL, né? Peso do líquido. É igual a PL, ou é igual a WL, né? Mas quem é o P? O P é mg, né? P é igual a mg. O princípio da cinemática lá. Então, E é igual a m vezes g. ml, né? M do líquido, a massa do líquido, vezes g. Então, o empuxo vai ser igual a massa vezes aceleração. Empuxo igual a massa vezes aceleração da gravidade, né? Então, na equação apresentada é o empuxo, né? É o empuxo. ml é a massa do líquido deslocado, tá? ml igual a massa do líquido deslocado. Essa mesma equação pode ser reescrita utilizando-se considerações de massa específica, pois, como visto anteriormente, ρ é igual a m sobre v, né? ρ é igual a m sobre v. Não é isso? ρ é igual a m sobre v. Então, se ρ é igual a m sobre v, então o m, né, vai ser igual ao quê? Ao ρ vezes o L, né? O m vai ser igual a ρ vezes o L. Então, mL, que é a massa do líquido, é igual a ρ do líquido vezes o volume do líquido. Substituindo na equação, E vai ser igual a ρ do líquido vezes V do líquido vezes G, né? Aí eu vou ter essa equação aí, né? Reescrita dessa forma, né? Então, nessa equação, ρL representa a massa específica do líquido. ρL, né? Massa específica do líquido. No caso da água, né? No caso da água doce, é 1000, né? 1000 kg por metro cúbico, né? O VL é o volume de líquido deslocado. Volume de líquido deslocado. Pela análise realizada, é possível perceber que o empuxo será tanto maior quanto maior for o volume de líquido deslocado e quanto maior for a densidade desse líquido, né? Quanto maior a densidade do líquido, maior vai ser também o empuxo, né? Certo? Então, o empuxo vai ser o quê? Ρ do líquido, né? Vezes o volume do corpo, né? Que é o volume deslocado, o líquido deslocado, e o G, vezes o G. Então, aqui é igual a ρL, vai ser igual a ρL vezes o volume do corpo vezes G. Quem é o P, né? O peso do líquido deslocado. É ρ do corpo vezes o volume do corpo vezes o G. Certo? Porque o peso também é uma força. O empuxo é uma força, o peso é uma força, né? E eles vão ser calculados dessa forma aí. Então, o peso é igual a ρ do corpo, eu preciso conhecer a massa específica do corpo, o volume do corpo e a aceleração da gravidade, que eu conheço, né? Eu já conheço esse valor daí. Pode ser 9,8 ou então 10, arredondando, né?
Beleza, né? Então aí, matematicamente, ele demonstrou, né, quem é o empuxo e quem é o peso, né? Bom, considerações sobre o empuxo, né? Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a... Beleza, tá tudo ok com a gravação, né? Mais certo hoje. Vamos lá. Então, considerações sobre o empuxo. Três importantes considerações podem ser feitas com relação ao empuxo. Se o rodo líquido é menor do que o rodo corpo, né? Se a massa específica do líquido é menor do que a massa específica do corpo, né? A massa específica do líquido é menor que a massa específica do corpo. Então, o empuxo é menor do que o peso. Neste caso, o corpo afundará, né? Aquela questão de colocar um ovo dentro do copo com água, né? Ele vai afundar, né? Então, vai ser o quê? Que a massa específica do líquido vai ser menor do que a massa específica do corpo. Aí o empuxo se torna menor, né, do que o peso. O empuxo vai ser menor do que o peso do corpo. Aí o corpo afundará. É aquele exemplo que eu falei, né, do ovo dentro de um copo com água. Água doce, né? Água doce. Se o rodo líquido é igual ao rodo corpo, então a gente tem que o empuxo é igual ao peso. Empuxo é igual ao peso. Neste caso, o corpo ficará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado no corpo. Então ele vai ficar flutuando, né? Ficar flutuando. Na verdade, ele vai ficar em equilíbrio, ele vai ficar em equilíbrio dentro do corpo, dentro do líquido. Agora, se o líquido, né? Se a massa específica do líquido for maior do que a massa específica do corpo, o que vai acontecer? Eu coloco o corpo dentro do líquido, ele vai subir até ficar boiando, né? Então, tem-se que o empuxo vai ser maior do que o peso. Então, colocou o corpo dentro do líquido, ele vai subir imediatamente até ficar na superfície. Aí ele vai boiar, né? É o exemplo que a gente deu do ovo colocado dentro de um copo com água do mar, né? Você colocou um ovo dentro de um copo d'água, dentro de um copo d'água salgada, né? Água salgada. Aí o líquido, o corpo vai flutuar, né? O ovo vai flutuar. É o exemplo dado lá atrás, né? Dessa forma, é possível se determinar quando um sólido flutuará ou afundará em um líquido, simplesmente conhecendo o valor de sua massa específica. Então, se eu conhecer a massa específica, eu vou saber, né, se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Então, se a massa específica do líquido, se a massa específica do corpo for menor do que a do líquido, ele vai afundar. Se ela for igual, ele vai ficar em equilíbrio. Se ela for maior, a massa específica do corpo for maior, vai boiar, vai flutuar. São as três situações possíveis aí. Bom, aí nós temos o primeiro exercício, né? Vocês devem estar aí com uma caneta, um papel, uma calculadora para poder fazer, né, os exercícios aí, né? Então vamos lá. Vocês vão fazer os exercícios, por gentileza. O número 1 aí, ó, exercício resolvido número 1, ele fala o seguinte, ó. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos está totalmente imerso, ou seja, mergulhado, né, dentro de um reservatório de água. Então, o rho da água é 1.000 kg por metro cúbico. Determine qual é o valor do peso do objeto, né, usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto? E qual o valor do peso aparente do objeto quando imerso na água? Então, vamos tentar fazer o número 1 aí, né?
Vou dar uns minutinhos para vocês, né? Vocês vão tentar fazer o exercício número 1. Não, o exercício número 1 aí. Vamos tentar aí, gente, fazer. Vocês devem estar com a calculadora, o papel e a caneta, né? Exercício número 1, né? Esse aí é o exercício resolvido, né? Exercício resolvido aí, tá? Então vamos tentar fazer o exercício número 1 aí, gente. Quem encontrar algum valor, depois pode ir falando, tá? Exercício número 1, né? São três coisas que têm que ser calculadas. O peso do objeto, a intensidade do empuxo e o peso aparente. Vamos lá, então. Exercício número 1. Vamos fazendo aí. Quem achar algum resultado, pode ir falando, tá? Então, a massa é 10 quilogramas, né? A massa é 10 quilogramas, o volume é 0,002 metros cúbicos. Falou que o objeto está totalmente imerso dentro do reservatório. Aí pediu para calcular o peso do objeto, né? A intensidade do empuxo e o valor do peso aparente, né? O valor do peso aparente. Alguém achou algum valor, não? Da letra A, letra B ou C?
Bom, vamos lá, né? Vamos tentar fazer aqui, então. Vou mostrar a resolução dele, na verdade. Como que o autor resolveu esse exercício, né? Já que ninguém conseguiu fazer aí, aparentemente. Então, vamos ver. Letra A, né? Vamos calcular o peso do objeto. Ó, olha lá, ó. O peso do corpo é massa vezes G, né? P igual a M vezes G. Quem que é o peso do corpo? É a massa, que é 10 quilogramas, foi falado aqui, ó, 10 quilogramas, vezes o G, que vale 10, né? Arredondando aqui 10. Então, o peso do corpo, 100 newtons. 100 newtons é o peso do corpo, tá? Agora, o empuxo. Quem que é o empuxo? O empuxo é ρ vezes G vezes o volume do corpo, né? Rho vezes G vezes o volume do corpo. O Rho é 1000, né? Que é água, né? O Rho é 1000. O G é 10. E o volume do corpo é quanto? Quanto que é o volume do corpo? O volume do corpo é 0,002 metro cúbico. Então vai dar 1000 vezes 10 vezes 0,002. O empuxo é 20. Empuxo 20 newtons. Se o peso do corpo é 100 e o empuxo é 20, quem vai ser o peso aparente? 100 menos 20, né? Ou seja, quando o corpo, né? Se o empuxo é menor do que o peso, né? O empuxo é menor do que o peso, não é isso? Ó? O empuxo deu 20, o peso é 100, né? O empuxo é 20 e o peso é 100. Então o corpo vai afundar, né? O corpo vai afundar. Quem então é o empuxo? Quem é o peso aparente? O peso aparente é o peso menos o empuxo. Peso menos o empuxo. Se o peso, né, é 100, o empuxo é 20, 100 menos 20 dá 80. 80 newtons é o peso aparente, né? Então, esse aí, né? Esse aí é a resolução do exercício de número 1. Exercício de número 1, né? Alguma dúvida, gente? Será que caiu isso aqui? Deixa eu ver. Não, nem. Não, né? Beleza, o pessoal tá online aí, né? Vamos lá. Então, gente, esse aí é o exercício número 1. Vamos ver se traz mais um exercício resolvido aqui. Eu acho que traz mais um. Não, agora são exercícios propostos, né? Exercícios propostos tem aqui quantos? 3. São 3 exercícios propostos. 3. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí os exercícios propostos, né? Exercícios propostos. Tem aí o exercício número 1, o 2 e o 3. Né? Então, no exercício 1, vamos tentar fazer, gente, por favor. O exercício 1, ele fala o seguinte, ó, um bloco cúbico de madeira, né? Um bloco cúbico de madeira, ou seja, um bloco que tem o formato de um cubo, e ele é de madeira, e tem um peso específico, gama, né? Gama igual a 6.500 newtons por metro cúbico. Veja bem que o peso específico do bloco é menor do que o peso específico da água, né? Então ele vai flutuar, não é isso? Ele flutua. Porque o da água é 10.000 newtons por metro cúbico. O peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. E o do bloco é 6.500. Então, o peso específico dele é menor, né? Consequentemente, a massa específica também vai ser menor. E esse bloco com formato cúbico, ele tem aresta de 20 centímetros, ou seja, cada lado do bloco tem 20 centímetros.
Cada lado do bloco tem 20 centímetros. Então, ele flutua, né? Esse bloco flutua na água, que tem a massa específica igual a 1.000 kg por metro cúbico, né? E ele pede o seguinte: determine a altura do cubo que permanece dentro da água. Determine a altura do cubo que permanece dentro da água. Esse é o exercício número 1, tá? Exercício número 2. Exercício número 2. Um bloco pesa 50 newtons no ar e 40 newtons na água. Determine a massa específica do material do bloco. O ρ da água é 1.000 kg por metro cúbico e o G 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a massa específica do material do bloco, tá? Massa específica do material do bloco. Entendido? Esse é o exercício número 2, tá? Exercício número 3. Exercício número 3. Né? No exercício número 3, né? Ele fala assim, ó, um corpo com volume de 2 metros cúbicos e massa 3.000 quilos, 3.000 quilogramas, né? Encontra-se totalmente imerso na água, tá? Então, um corpo com volume de 2 metros cúbicos e massa específica 3.000 quilos encontra-se totalmente imerso na água, cuja massa específica é 1.000 quilos por metro cúbico. Nós já conhecemos, né? Aí ele pede assim, ó, determine a força de empuxo sobre o corpo. Qual vai ser a força de empuxo sobre o corpo? Tá certo? Então, tem esses 3 exercícios propostos para vocês aí, né? Então, vamos fazer aí. Vamos fazer aí. Eu vou passar para vocês a resposta, né? Para ver se vocês, né, vão conseguir fazer aí, né? Deixa eu ver aqui onde é que está a resposta, porque ele não tem a resposta aí pronta, né? O número 1, o exercício número 1, ele vai dar... Ele está pedindo para determinar a altura do cubo que permanece dentro da água, né? A altura do cubo que permanece dentro da água. Então, vai dar aí 13 centímetros, né? Ou 0,13 metros. 13 centímetros ou 0,13 metros. É a resposta do número 1. Esse aí é o número 1, né? Agora, o número 2, ele está pedindo o quê? A massa específica, né? A massa específica, pelos meus cálculos aqui, massa específica vai dar 5.000 quilos por metro cúbico. 5.000 quilos por metro cúbico. Né? Então, 5 vezes 10 ao cubo, né? 5.000 quilos por metro cúbico. Tá certo? Esse aí é o número 2. Número 2, né? 5.000 quilos por metro cúbico. E o número 3, vai dar, né? Ele quer achar aí o empuxo, né? O empuxo vai dar 2 vezes 10 elevado a 4 newtons. 2 vezes 10 elevado a 4 newtons.
O empuxo é igual ao rodo líquido vezes o volume submerso vezes o G. Aí eu vou achar 2 vezes 10 elevado a 4, né? 2 vezes 10 elevado a 4 newtons. Ou 20 mil newtons, né? 20 mil newtons. 2 vezes 10 elevado a 4. Bom, então essas são as respostas, tá certo? Essas aí são as respostas, né? Que vocês têm aí, né? Para os exercícios. Então, gente, vocês vão fazendo aí os exercícios, né? Vocês vão fazendo os exercícios. E aí nós temos, né? Aí ele encerra aqui essa aula de empuxo, né? Ele encerra essa aula de empuxo, né? Depois do fim dos exercícios, né? Então, o que nós sugerimos para vocês, né? Eu estou gravando essa aula, né? Estou gravando essa aula e eu tenho uma outra aula que eu coloquei aqui, ó. Se vocês olharem na página da disciplina, tem aqui, ó, depois que fala aqui, ó, sexta semana, flutuação e empuxo, né? Eu acho que aqui não é sexta semana, não, né? Aqui é, não, deixa eu ver. 18 a 22 onde é que está meu calendário aqui? Deixa eu ver. O semestre começou, foi dia 4, dia 5 de janeiro, né? Na verdade, nós estamos na terceira semana, né? Peraí, a primeira semana, deixa eu ver aqui, primeira semana. Peraí, vamos ver aqui. Início do segundo semestre letivo. Ah, não, o segundo semestre letivo foi dia 30 de novembro, né? Exatamente. Então, de 30 de novembro a 4 de dezembro foi a primeira semana. Depois, de 7 de dezembro a 11 de dezembro foi a segunda. De 14 de dezembro a 18 de dezembro foi a terceira. Aí teve o recesso. Voltou dia 5 de 4, né? Ou 5 de janeiro a 8 de janeiro, quarta semana. De 11 de janeiro a 15 de janeiro, a quinta semana. E, finalmente, de 18 de janeiro a 22 de janeiro, sexta semana. Sexta semana. Então, exatamente, nós estamos na sexta semana de aula, né? Então, aí, nessa sexta semana, tem aqui, ó, videoaula da semana. É uma videoaula que eu dei lá para outra turma do outro semestre. Vocês também podem acessar, tá? Eu estou falando do mesmo assunto, que é flutuação e empuxo, tá? Eu vou deixar os dois links para vocês, tá? Se der tudo certo com essa aula de hoje, eu deixo só essa. Se não, eu deixo as duas, né? As duas, os dois links. Mas aí vai ficar para vocês, né? Flutuação e empuxo e as aulas respectivas, né? Então, gente, para hoje, né? Eu vou parando por aqui, né? Mais cedo um pouco. E aí vocês podem usar esse restinho de aula que vocês têm aí, essa meia hora final, para poder fazer esses 3 exercícios, tá? Aproveitem o tempo aí para vocês tentarem fazer esses 3 exercícios, né? E se houver alguma dúvida, né? Vocês podem me perguntar. Aí nós faremos, né, a resolução do exercício na próxima aula, que é exatamente, né, que são, na verdade, né, esses 3 exercícios aqui, né, ó. Cadê? Aqui, ó, os 3 exercícios propostos aí, né? Eu já passei para vocês a resposta, né? Aí vocês podem fazer e aí a gente tira as dúvidas na próxima aula, tá certo? Então, vocês podem continuar aí por mais meia hora aí, ó, fazendo os exercícios, né? E eu espero poder, né,
já disponibilizar para vocês os links respectivos das aulas, tendo em vista que hoje não houve problema com a internet, tá tudo bem, graças a Deus, que a gente possa disponibilizar para vocês os links das aulas aí que estão para trás aí, né, que ficaram para trás aí. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, né? Se não houver nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui por hoje, né? Deixando para vocês essa meia hora final para vocês tentarem resolver aí pelo menos um exercício ou dois, né? Quem conseguir resolver os três, melhor ainda, né? Quem não conseguir, deixa as dúvidas, anota as dúvidas e podem passar para mim aí, né? E aí na aula seguinte, na quarta-feira, a gente resolve, né? A gente vai resolver os três exercícios. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo. Então tá ok, gente. Então até a próxima aula, né? Nós vamos parando por aqui. E na próxima aula a gente continua aí com a resolução dos exercícios e já indo para um outro assunto, né? Nós já vamos entrar na parte relativa a... Deixa eu ver aqui. Nós temos ainda, hoje é dia 18, nós temos ainda mais 5, 6, 7 semanas, né? Nós temos 7 semanas, né? 7 semanas, sem contar a aula da quarta-feira agora, nós temos ainda mais 7 semanas de aula, né? Até fechar, né? Então, nós já vamos entrar em hidrodinâmica. Próxima aula, nós já entraremos em hidrodinâmica, que é um outro assunto, né? Então, já entraremos no outro assunto na próxima aula, hidrodinâmica, né? Nós temos ainda 7 semanas de aula. Daria 14 dias de aula, né? Porque cada semana são 2 dias de aula, então são 14 dias, né, de aula. Entraremos já na hidrodinâmica, tá certo? Então, vamos parando por aqui, já despedindo de vocês, agradecendo pela participação aí, e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, gente.